Uma boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui de volta para trazer essa mensagem. Hoje nós estamos num ambiente mais caseiro, né? Embora tenhamos visitas em nosso meio, todos vocês são bem-vindos. Quero fazer a menção do Miqueias aqui, que nos agracia com a sua presença, sua esposa, seu filho, sejam bem-vindos. Um amigo do colegial, meu amigo do colegial, irmão em Cristo precioso. Mas hoje nós estamos num ambiente um pouco mais caseiro em comparação a ontem. Tínhamos aqui mais de 200 pessoas, né? E podemos dizer que essa noite é uma mensagem para a nossa própria comemoração e a nossa própria ação de graça ao Senhor em algo mais interno, né? Então sempre uma alegria estar aqui. Estou um pouco resfriado, bastante resfriado. Estou um pouco debilitado, mas na nossa fraqueza é que Deus mostra o seu poder. Então que assim seja essa noite, para a glória dele. Peço que todos abram suas Bíblias em Mateus 16, verso 18. Mateus 16, 18. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, 18. Texto muito conhecido, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E um destaque especial para essa promessa do Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, quão agradáveis são os teus tabernáculos, a tua presença para nós. Estamos aqui, essa igreja local, se reunindo mais uma vez para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tens realizado em nosso meio, em nossas vidas. Queremos nos achegar na tua presença nesse momento, intercedendo por essa palavra, por esse sermão que será entregue. Eu de mim mesmo nada posso entregar, Senhor, aos meus irmãos. O Senhor conhece o meu coração, sabe quão pecador eu sou. Sou tão necessitado quanto eles. Mas pela tua graça eu sei que o Senhor pode me usar para trazer a tua palavra, trazer a tua mensagem a cada um aqui. Nós queremos nos debruçar diante dessa promessa essa noite. Promessa da vitória, do triunfo da igreja. A promessa dessa vitória que nós queremos estudar essa noite, queremos meditar, para que isso reflita em nossas atitudes, em nossa vida, que mude os nossos comportamentos, para que possamos nos fortalecer nesses últimos dias. Confiamos na tua palavra, confiamos no teu poder, confiamos no teu amor, confiamos na tua salvação para nós. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui lembra da mensagem do Réveillon desse ano? Alguns poucos, nem todos foram, né? Estivemos reunidos numa chácara e foi um tempo muito gostoso e uma mensagem especial para o Réveillon. Quem lembra aqui daquelas profecias maravilhosas que foram dadas no Réveillon? Veio um profeta, né? Muito especial, preditando o que iria acontecer. Brincadeiras à parte, no Réveillon nós estivemos meditando sobre o que esperar do ano de 2022. Não sei se vocês se lembram bem. E ali, dentre vários assuntos que nós abordamos, nós, em geral, dizemos que 2022, nós não precisamos ser profetas para saber que seria um ano que os sinais do fim, preditos por Jesus em Mateus 24, se intensificariam. O que a gente tinha na cabeça naquele momento? O coronavírus, a pandemia. Você percebe que aquela palavra se cumpriu bem nesses poucos 3 meses do início desse ano? Hoje já estamos aí enfrentando notícias de guerra, rumores de guerra. E se Deus não refrear com sua graça uma guerra mundial, veja que
realmente a nossa vida e esses últimos dias se tratam disso. Infelizmente, o que esperar desse mundo? O que esperar da história da humanidade? O que esperar dessa terra? A intensificação dos sinais a cada dia que passa. E sabe, nós abrimos em um texto em que a promessa de Cristo sobre a igreja é muito valiosa. Cristo foi muito, em seus discursos para os discípulos, ele sempre foi muito autêntico, ele sempre foi muito sincero. E disse por várias vezes que no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo sempre foi muito autêntico. Assim como nós somos autênticos naquela mensagem do Réveillon, em que as promessas de Deus para esse fim são promessas de dificuldade. Cristo sempre foi assim. Ele nunca escondeu os seus intuitos quanto ao fim dos tempos, quanto ao sofrimento da igreja. E nós temos visto isso todos os dias. Você vê isso nos noticiários, e você compara com as profecias e você vê que realmente tudo tem se cumprido. Você olha para a sua família, aqueles que não são crentes, e você vê os sinais se cumprindo. Você olha para a sua vizinhança, para a política, para a economia, e tudo tem se cumprido. Mas assim como Cristo nos deixou alertas a respeito dos desdobramentos e das dificuldades do fim, Ele nos deixou uma promessa que não é contrária, que não é oposta a essas questões do fim. A promessa de que a igreja prevaleceria, seria vitoriosa, também é uma grande verdade. O fato de que a igreja permanece e permanecerá de pé até o fim, até o desenrolar da última profecia apocalíptica. Isso é verdade também. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza. É sobre isso que deve estar a nossa confiança e o nosso descanso. Não devemos nos apavorar. Por mais medo que as notícias têm capacidade de nos passar, por mais atemorizados que nós ficamos quando ouvimos um grande líder mundial dizendo que vai jogar bombas nucleares por aí, nós devemos estar firmes. Assim como Cristo tem sido fiel nas profecias quanto ao fim e sobre o desastre desse mundo, essa mesma confiança deve estar sobre a promessa de vitória, de redenção, de firmeza da igreja. Não porque nós somos capazes, não porque somos fortes, mas porque Ele, Jesus, prometeu estar conosco, prometeu o Espírito Santo, de forma que temos a capacidade de suportar tudo isso que está por vir. Amém? Nós estamos num final de semana de ações de graça pela reforma, pela reinauguração da igreja, do espaço físico. E eu gostaria de trazer uma colaboração para essa oportunidade, meditando exatamente nesse sentido. A igreja é o último reduto de segurança do fim. E eu não estou falando do salão. Se você bater nas paredes, você vai ver que é tudo feito, a maioria das coisas é feita de gesso. Né, Luiz? Então, se nós acreditássemos e confiássemos na igreja como espaço físico, como um reduto de segurança, qualquer tiro que vier de fora para dentro vai nos atingir. Não é sobre isso que eu estou falando. Nós, o povo de Deus unido, é o único e o último reduto de segurança do fim. É o único lugar
que no final dos tempos, esses que estamos vivendo agora, é o único lugar que nós encontraremos segurança e estabilidade. É sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Não será uma pregação expositiva, como de costume, mas mais uma vez gostaria de trazer aqui uma mensagem afetuosa a essa igreja que eu tanto amo, para que medite e saia desse final de semana com essa verdade bem posta em seu coração. Nós não temos mais para onde correr. Se você é um cristão genuíno, não há mais lugar para você. Se você é um cristão verdadeiro, você vai perceber que em qualquer outro ambiente social disponível, acessível para nós, você não vai se sentir bem. Você não vai se sentir seguro. Você não vai se sentir confortável. Não será um lugar que você vai levar a sua família e confiar. Esse lugar aqui, os meus filhos, minha esposa, meu marido estão bem, estão resguardados. Não há lugar assim mais para nós. Nós estamos fora das portas da igreja. Nós estamos como um estranho no ninho. Como um peixe fora d'água. Como um cachorro que caiu da mudança. Tantos ditados por aí para mostrar que somos estranhos e peregrinos. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade quanto à preciosidade, o valor da igreja, nós vamos perder o último reduto de segurança e alegria para o cristão. Nós vamos perder. Esse é meu intuito essa noite, que Deus tem colocado no meu coração. E nessa primeira parte da mensagem eu gostaria de mostrar a você por que a Bíblia diz que a igreja é o último reduto de segurança do fim. Por quê? A Bíblia vai nos provar isso. Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios 5, verso 18 a 20. Porque a igreja é o último reduto de segurança para o crente nesses dias finais. O primeiro motivo que eu gostaria de te dar, com base nas Escrituras, está aí em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse texto nos diz que o plano da salvação, escrito por Deus desde antes da fundação do mundo, esse plano, que na verdade é o centro da história de toda a humanidade, não é um plano de salvação que é o centro do cristianismo apenas. Isso é muito pouco. Isso é muito medíocre, você pensar que o evangelho é o centro do cristianismo só. Na verdade, o evangelho é o centro da história da humanidade. A humanidade, no dia do julgamento final, ela vai se dividir em duas partes. Aqueles que nessa vida foram reconciliados com Deus e aqueles que não foram reconciliados com Deus. O evangelho é o pivô da história da humanidade, é o centro. O evangelho é o centro das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É o plano perfeito de Deus para a história da humanidade. E esse texto está dizendo que Deus cumpriu esse plano na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele foi assunto aos céus, e quando ele voltou ao céu,
Ele confiou essa mensagem, esse plano, a um grupo de pessoas. Ele confiou, ele transmitiu, ele deu uma missão para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é a igreja. Esse texto quer dizer, ele resume tudo isso dizendo: Deus confiou a mensagem e o ministério da reconciliação à igreja. O primeiro motivo pelo qual você deve entender que a igreja é o último reduto de segurança desse fim é porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Os homens que não temem a Deus estão por aí perdidos, depressivos. Eles hoje são suicidas, são pessoas desequilibradas, são pessoas que possuem vícios, famílias destruídas. Hoje o mundo está em um caos, seja rico ou seja pobre, o homem hoje está perdido completamente em seus pecados e síndromes e nas suas loucuras. E só existe uma instituição que é capaz de receber essas pessoas, ou de ir atrás delas também, e oferecer o único remédio capaz de salvá-las, de curá-las desse mal do pecado. E essa instituição é a igreja. O mundo, ele está condenado, e Deus está mostrando que os seus juízos serão derramados. As profecias do fim serão cumpridas uma após outra. E a notícia para os ímpios não é boa. A notícia para aqueles que não temem a Deus, que não são salvos, essa notícia é muito ruim. Guerras, sinais na natureza, desemprego, inflação, flagelos. O cálice da ira de Deus há de ser derramado sobre essa terra. E os homens não possuem outra instituição, eles não têm outro lugar para recorrer, a não ser a igreja, que detém a chave que liga e desliga no céu, que detém o evangelho. Por isso, a igreja nesses últimos dias é como uma caverna, uma fortaleza. Porque por meio do ministério da reconciliação, que nós temos que promover, os homens são perdoados de seus pecados. Eles são reconciliados com Deus. Eles são justificados por meio da fé, são regenerados, são feitos novas criaturas. Eles são introduzidos no reino de Deus. Suas mentes são transformadas. Eles enxergam o mundo espiritual e eles passam então a entender o significado da vida. Eles conseguem obter alegria, paz. Não é isso que você encontrou? Não é isso que você encontrou? Então nós devemos ser esse reduto. Nós devemos ser essa instituição que nesses últimos dias prega o evangelho da reconciliação. Não há outro lugar, não há para onde ir, não há filosofia capaz de trazer sentido, não há outra religião, não há nenhuma religião que possa trazer sentido e alívio para o homem dos seus pecados, da sua culpa, da sua condenação. Não há nada, não há ninguém, não há nenhum lugar que possa fazer isso. Somente a igreja do Deus vivo. Segundo motivo pelo qual a igreja é esse reduto de segurança. Volte um livro, 1 Coríntios 1, 1 a 3. 1 Coríntios 1, 1 a 3. A introdução da carta. Diz assim:
Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Destaque para essa frase: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Será que Paulo acertou nessa saudação? Aos santificados? Uma igreja que tinha divisão, partidarismo, uma igreja que tinha pecados de imoralidade gravíssimos. Ele vai introduzir a carta que ele vai mais exortar aquelas pessoas, ele introduz chamando eles de santificados. E aqueles que foram chamados para serem santos. É porque a igreja, independentemente do seu estado de maturidade ou não, ela é um lugar, uma instituição. O único lugar e a única instituição que Deus, além de salvar, está operando a obra da santificação. Você pode ter lido essa carta, assim como eu já li, e pode ser que não tenha achado que esses irmãos são santos e maduros assim. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eles estão em processo de santificação. E essa carta foi escrita exatamente para esse processo. Para esse processo de maturidade. Então nós podemos entender, só por meio dessa saudação de Paulo, não importando o ponto, ou o momento, ou o nível de maturidade que essa igreja esteja, a verdade é que nós estamos em uma instituição que Deus está interessado nisso. O nosso Deus não é um Deus que nos salva, nos livra da condenação e nos deixa como estamos. Não é um Deus que resolve o problema da nossa culpa e nos abandona e nos deixa à nossa própria sorte. O plano da salvação do nosso Senhor envolve não somente isso, mas Ele também quer que nessa terra nós passemos a fazer parte de um processo de maturidade, de maturação, de purificação gradativa, de santificação. Um processo que faz de nós alguém que no primeiro dia de salvação, ou de convertido, é completamente diferente daquele que um dia encontrou com Cristo pela morte ou pelo retorno de Jesus. É alguém que evoluiu, alguém que melhorou, que subiu de nível de obediência, subiu de nível de fidelidade, de frutificação da salvação e do arrependimento. Você só vai encontrar isso na igreja. Em nenhum outro lugar. Se você se converter, se batizar, e for uma pessoa, por exemplo, que adere ao movimento dos desigrejados, se você for uma pessoa sincera, se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que uma vida fora da igreja, uma vida de cristianismo dentro da sua casa, do seu quarto, sozinho, você vai perceber que você não conseguirá evoluir em santidade, em maturidade cristã. Fora da igreja, nós não podemos crescer em santidade. Não podemos crescer em maturidade cristã. É impossível. E eu não digo isso como um defensor, um amante da igreja. Eu digo isso como um estudioso da Escritura. Porque Deus prometeu derramar essas bênçãos sobre nós, estando nós vinculados à igreja.
Assim como o ferro que com o ferro se afia, é assim também o seu irmão com o outro irmão. Só assim. É só no nosso convívio, na nossa amizade, na nossa união, na nossa harmonia que nós podemos nos santificar, amadurecer. É nesse lugar, dessa forma que Deus derrama do seu Espírito, para que cresçamos em santidade. Fora da igreja você está completamente vulnerável. Você é uma presa fácil para Satanás. Você vai cair, você vai ser tragado. Um membro fora do corpo, ele é morto, ele é inútil, ele não tem vida, ele não tem o auxílio de outros membros, ele vai ser tragado. Entenda isso, nós não estamos aqui em uma comunidade, uma vida social, nós não estamos aqui para curtir a amizade um do outro só, nós não estamos aqui para promover festinhas e nos divertirmos, não é como um clube do mundo, não é como um ciclo de amizade, isso não descreve a igreja, isso é muito baixo para descrever a igreja. Nós estamos reunidos entre o povo remido de Deus, o corpo, a comunidade que Ele prometeu derramar graça e virtude por meio do Espírito Santo, enquanto estejamos unidos. A virtude sendo derramada, a poder, a auxílio do Espírito Santo. Sozinho você não consegue isso. Onde você vai encontrar isso nos últimos dias? No único reduto de segurança, a igreja. Terceiro motivo, 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. Diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu já fiz essa ilustração algumas vezes, mas eu vou repetir. O que é coluna e baluarte? Palavras tão distantes para nós. Mas eu acho que esse instrumento aqui, ele mostra bem o que Paulo está querendo dizer. Coluna e baluarte. Vamos supor que essa seja a verdade de Deus. Dentro dessa pasta, existem todas as verdades que Deus gostaria de transmitir à humanidade. Dentro desse compêndio, está toda a informação e conhecimento que o homem precisa para agradar a Deus, para deixar de praticar coisas que desagravam a Deus, para obter a salvação, para herdar a vida eterna, ser livre do inferno. Suponha isso. Então Deus dá à humanidade a oportunidade de ter acesso a essas verdades. Quando a Bíblia diz que a igreja é o baluarte da verdade, significa que nós somos como esse pedestal, que Deus simplesmente chega e faz assim para a humanidade: aqui está a minha verdade. E o que vai sustentar essa verdade é a igreja, esse pedestal, que vai mostrar a vocês o meu conhecimento. Veja que responsabilidade nós temos, né? Nós somos baluarte da verdade. Nós não somos a verdade. A verdade não está contida e não é inerente a nós. Ela não parte de nós, humanos, pecadores. Não é como nós gostamos que a igreja seja. Não é como nós gostamos que a verdade seja. Não é de acordo com a nossa preferência. Nós estamos somente como pedestal, coluna, para mostrar. É verdade que hoje você encontra baluartes que não estão mostrando a palavra de Deus. Ela está de lado. Ela deixou
ela foi colocada de lado. E aí você vê um monte de outras coisas. A vontade do homem, o entretenimento, a igreja relevante, a igreja emergente, aquela que sai do anonimato e é conhecida e atrai as pessoas, que dá aquilo que as pessoas querem. Hoje a igreja visível, ela não está mostrando a verdade. A verdade está um pouco de lado. Mas o nosso objetivo é manter essa verdade acessível, compreensível, e que ela seja o destaque, nós sejamos apenas instrumentos. Vou deixar aqui para você ficar meditando, mas preste atenção em mim. Veja só, nós aprendemos na nossa cultura evangélica que o diabo, ele é um inimigo físico, que o diabo é uma assombração, basicamente. Essa foi a imagem de Satanás passada para nós. Um ser espiritual, invisível, que está interessado em nos assustar, nos passar medo, puxar o nosso pé à noite, arranhar a nossa janela, passar como um vulto na porta do quarto e a gente, sangue de Jesus. Isso nos fez tirar a atenção de quem realmente é o diabo e o que ele realmente faz. O diabo não está preocupado com isso. Na verdade, ele quer que se acredite que ele faz isso. Mas Satanás, ele está trabalhando o tempo todo na distorção da verdade de Deus. Satanás, ele atua muito mais nas filosofias humanas do que propriamente no mundo físico, ou quase nada no mundo físico. Nos últimos dias, nós temos descrito nas Escrituras que Deus daria liberdade a Satanás para que ele cegasse o entendimento dos incrédulos. E ele faz isso por meio de suas filosofias, dos seus sofismas. Ele faz isso dizendo assim para os jovens: olha, jovens, o que importa na sua vida é ser feliz, é ter prazer. Tudo isso que os seus antepassados, seus pais, esse pessoal quadrado diz, tudo isso você esquece. Esse pessoal não sabe da vida. Esse pessoalzinho engravatado, de terninho, é tudo um bando de gente quadrada. Você tem que curtir. Você tem que curtir sua sexualidade do jeito que você quiser. Você é livre. Você tem que ser feliz. Seja feliz. E é isso que ele faz. E o que os jovens fazem? Abraçam essa ideia. Abraçam. Cegamente. E eles vão e se entregam ao prazer. A todo custo. A qualquer custo eles se entregam ao prazer. Quem lançou essa semente mentirosa? O diabo. Agora, para você se livrar das astutas mentiras de Satanás, onde você vai encontrar isso? Onde você vai encontrar a defesa contra as mentiras do diabo? No baluarte da verdade. Você precisa da verdade de Deus para se defender das mentiras do diabo, que estão bombardeando a sua mente dia e noite, o tempo todo. Mentiras, e engano e sofismas, te seduzindo. E onde você vai encontrar a defesa da verdade? Como Cristo, ao ser tentado pelo diabo, responde ele com a própria palavra. Você vai encontrar no baluarte da verdade, na igreja do Deus vivo. Fora da igreja, se você não estiver nesse reduto de segurança dos últimos dias, você é presa fácil do diabo em relação às suas ciladas e mentiras malignas. Você está vulnerável. Veja a igreja visível. Veja 90% do cristianismo e das igrejas do Brasil. Elas são do diabo.
E eu não estou falando de manifestações e possessões demoníacas. Eu estou falando de igrejas que tiraram o evangelho do púlpito, que jogaram o evangelho fora. Igrejas que não pregam mais sobre o pecado, arrependimento, fé, regeneração, justificação. Não pregam mais. As pessoas não sabem mais o que é o evangelho. Elas nem estão preocupadas com as suas almas, elas estão preocupadas com o seu carro, sua prosperidade, seu sucesso financeiro, a sua saúde. E quem fez isso nessas igrejas? Foi o Deus vivo que as abandonou? Foram as pessoas que caíram na cilada do diabo, na mentira. Então hoje nós vemos sem errar, eu não tenho nenhum medo de errar, de dizer 90% das igrejas são do diabo. E ele nem se manifesta lá, ele nunca apareceu visivelmente, mas a mensagem dos púlpitos está completamente distorcida. Por quê? Essas igrejas deixaram de ser o baluarte. Elas ignoraram. Está qualquer outra coisa lá. Você quer ser alguém que não cai nas mentiras de Satanás? Esteja firmado nesse baluarte. Outra verdade, porque a igreja é o último reduto de segurança. Porque protege a sua família. Protege a sua família. Nós não temos um texto direto no Novo Testamento que fale sobre isso. Você não vai encontrar, eu não encontrei um versículo que diga diretamente isso. Nós poderíamos mencionar: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós podemos encontrar em Efésios capítulo 5, capítulo 6, princípios que fortalecem a família, que trazem harmonia, que trazem os papéis de cada um. Nós encontramos isso em 1 Pedro capítulo 3. Nós encontramos muitas passagens que trazem saúde, que mostram dicas, que mostram lições e métodos de proteção da família. E estando nós rodeados e buscando a verdade de Deus, automaticamente, não só nós somos protegidos, mas a nossa família. Veja e pense um pouco no que tem acontecido lá fora. Talvez você não tenha percebido. Talvez você que é pai, você que é mãe, nem tenha se tocado de que as escolas, o entretenimento, tudo que é direcionado para as crianças, possui um viés maligno de distorção das verdades de Deus. Eu não sei em que mundo você vive se você não percebeu isso ainda. Eu não sei se você mora no planeta Terra, se você ainda não se apercebeu de que os desenhos, os canais de YouTube infantis, o professor talvez do seu filho, todo esse pessoal está engajado em destruir os princípios bíblicos e divinos e tirá-los da cabeça do seu filho e colocar qualquer um outro, interferindo na sexualidade do seu filho, seja lá qual for a idade dele, 6, 5 anos. Talvez você nem sabe, mas lá na escola do seu filho, talvez tenha um banheiro unissex. Você já viu os desenhos que ele assiste? Você já deu o celular para o seu filho? Seu filho tem celular? Você sabia que ele pode ter acesso à pornografia rapidamente?
E às vezes você nem sabe. O mundo está orquestrado para bombardear a cabeça das nossas crianças e tomá-las de nós e fazer com que elas odeiem Deus. Eu já disse isso uma vez, mas a geração de adolescentes de hoje odeia Deus, odeia tudo que é Deus, odeia tudo que Deus diz. Não estou falando de todos, mas a maioria dos adolescentes que eu conheço não gostam de regras, não gostam de princípios bíblicos, odeiam Deus, ou querem um cristianismo indolor, ou dizem assim: eu não quero ser crente como aquele fulano, eu quero ser crente como qualquer um, mas como aquele ali eu não quero, porque é quadrado, porque é bíblico. Os adolescentes odeiam Deus. E eles são vítimas, eu não estou falando que a culpa é deles, mas é porque eles caíram na cilada e nas mentiras de Satanás. Estão cegos, você não consegue convencê-los mais, a não ser que o Espírito faça. Se você confia na sua saúde familiar, entregando a convivência dos seus entes queridos aos vizinhos da sua casa, aos amiguinhos de escola, aos colegas do futebol, do judô, do balé, você confia aos colegas da escola, eles estão vulneráveis. Eu já ouvi milhares de histórias de crianças que aprenderam coisas horrendas com colegas de escola, com pessoas da família. Você sabia que o abuso sexual infantil, ele é mais ocorrente dentro do núcleo familiar próximo? Tios, sobrinhos, primos, é dali que vem. Eu não estou falando para você se afastar da sua família, eu estou querendo dizer a seguinte coisa: se tem um lugar que você pode ter um pouco mais de confiança para criar a sua família, é a igreja. Se tem algum lugar que você pode confiar que a sua família será bem cuidada e ela vai receber princípios saudáveis, é a igreja. Não tem outro lugar. E eu também não estou dizendo para você confiar 100%. Porque dentro da igreja existe o joio e o trigo, o bode e a ovelha. E se você acha que qualquer um da igreja é confiável, também não é assim, viu? As coisas também não são assim. Mas existem pessoas dentro da igreja que não existem lá fora. Se existe algum lugar que tem pessoas idôneas, é a igreja. Ou deveria ter, né? É um lugar que você pode criar sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. Não tem outro lugar. Não há outra esperança. Oferece ensino saudável, amizades saudáveis, dentro da igreja. Se você fala a mesma língua do seu irmão, se você pensa como ele, se o seu irmão em Cristo tem o mesmo princípio que você, tem o mesmo objetivo de criação de filhos, significa que você deve manter a sua família nesse lugar, com essas pessoas, com essas amizades. Por isso, a igreja é um reduto de segurança. O último motivo que faz a igreja esse reduto de segurança, Romanos 12, verso 15. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Só até aqui.
Quando nós entendemos as profecias do fim, é preciso ter muita maturidade. As profecias do fim, elas tiram muito de nós, às vezes, a expectativa da vida na terra. E isso está correto. A nossa expectativa, a nossa herança é celestial. Mas nós temos que ter muita maturidade para não entrarmos em uma depressão espiritual. Não entrarmos em um clima e um desejo de desistir da vida. As coisas não são assim também. Jesus nos garante que não há o que esperar dessa terra. Ele até disse no seu sermão, na sua parábola da figueira, depois do sermão dos sinais do fim, Mateus 24, ele diz que muitos ouvirão os sinais, ouvirão a palavra da profecia do fim e vão fazer como os conterrâneos, os contemporâneos de Noé. Vão se casar, vão dar em casamento, vão comprar, vão vender, vão beber, vão comer. Jesus está querendo dizer que as pessoas, ao ouvirem as profecias do fim, essas pessoas, elas estariam tão indiferentes que elas iam amar ainda mais aquilo que seria destruído. Jesus estava acabando de dizer que tudo aquilo seria destruído. Tudo aquilo perderia o sentido. E as pessoas seriam tão indiferentes que elas amariam ainda mais aquilo que não tinha valor. Mas Jesus não está querendo dizer para não comer e beber, não casar e não se dar em casamento, não comprar e não vender. Não é isso. Nossa vida segue. Nós temos um testemunho a zelar, nós temos uma família a criar, nós temos filhos a trazer esse mundo para multiplicar o número de cristãos e salvos e o povo de Deus. A nossa vida se mantém. Nós somos um povo excluído. Estamos nessa terra, estamos vivendo aqui. Estamos estudando, estamos nos preparando, estamos empreendendo, sem amar essas coisas, sem fazer delas o nosso ídolo, sem fazer delas o nosso principal motivo de viver, porque nós sabemos que vai se destruir. Nós temos algo a desfrutar nessa terra. E esse texto que eu abri em Romanos mostra que no desenrolar dessa vida e na vivência que nós mantemos aqui nessa terra, nessa sobrevivência, nós encontramos lágrimas e sorrisos. E não é verdade? Faz um panorama da sua vida nos últimos meses e anos. Uma vida marcada por lágrimas, mas não só lágrimas, sorrisos, mas não só sorrisos, lágrimas, lágrimas e sorrisos, momentos de tristeza, momentos de alegria, prosperidade, tribulação, escassez, vitórias e derrotas. Essa é a vida do cristão nessa terra. Não é nenhum nem outro só. São os dois. Não é só prosperidade, mas também não é só depressão. Não é só Eclesiastes, como Salomão via a vida no final dela. E existe um lugar, existe uma instituição que você encontra pessoas que estão dispostas a compartilhar com você desses dois tipos de momentos. Pessoas que querem te abraçar e te dar um ombro de consolo quando você chora,
Você perde um ente querido para a Covid. Quando você vê uma guerra se aproximando e se você perde um emprego por causa de uma crise econômica. Você que teve o carro roubado, foi assaltado, foi acometido de uma doença grave. Existem pessoas que estão dispostas a compartilhar com você desse momento de tristeza. Que tem talvez alguma coisa a te oferecer para te ajudar. Talvez o próprio emprego que você está precisando. Talvez um conselho muito bom para você sair desse problema. Com certeza, um conselho bíblico para te trazer sabedoria, discernimento, sentido, consolo, ânimo. Talvez uma palavra que vai te reerguer, que vai te colocar de pé e vai te trazer a coragem necessária novamente. E é nessa mesma instituição que você encontra pessoas que estão também querendo e estão dispostas a compartilhar com você da sua alegria, do sorriso, do momento de felicidade, de conquista, de sucesso. Que está aí com você para fazer um churrasco, assar uma carne, contar das coisas boas dessa vida que Deus nos dá, do filho que nasceu, do casamento que recentemente se convalidou, da salvação que foi operada em você, da alegria, do emprego, do carro novo, da conquista lícita e legítima que você teve. Essa é a igreja que chora com você quando você chora e se alegra quando você ri. Existe uma instituição e um último reduto que vai ter e vai te oferecer consolo e alegria. Consolo e alegria. Se você é alguém que se entristece com esse mundo e olha na pessoa do Bolsonaro a esperança de você ter consolo, ou do Lula, ou do Moro, ou do fulano, ou do ciclano, eu não estou defendendo e criticando ninguém. Se você vê na política alguma esperança de dias melhores e de consolo, você vai se frustrar completamente. Se você vê no futebol, meu Coringão esse ano vai ganhar. Eu nem sou corintiano. É ano de Copa, hein? Seleção. Vixe. Nós vamos voltar àquela alegria do passado de ser campeão mundial. Gente, Ronaldo já aposentou faz muito tempo. Se você depende dessas coisas para encontrar consolo, eu estou em tom de brincadeira, mas gente, olha para o Brasil. O brasileiro, ele é apegado no futebol. Eu mesmo, um dia já torci para o São Paulo e faz muito tempo que eu não tenho uma alegriazinha. Veja, parece besta, mas o brasileiro confia na alegria do futebol. Se você confia ou tem expectativa de consolo por meio da melhora da economia, do emprego, disso, daquilo, você está perdido. Você não tem esperança de se reerguer. Como diz um conhecido meu, daqui para frente é só ladeira abaixo. É só ladeira. Se você vê no mundo alguma fonte ou esperança de gozo e alegria, você está perdido. Se você coloca a sua esperança em entretenimento, seja qual for, eu vou ser feliz sendo um grande espectador de seriados, de filmes. Você está perdido.
Hoje você não consegue ver nenhum filme mais que não tenha viés marxista, esquerdista, do diabo. Não estou falando que filme é do diabo, você entendeu bem. Uma mentira de Satanás transmitida. Mesmo que seja algo secundário do filme, você vê, o entretenimento já não traz mais isso. Se você coloca a sua esperança numa vida boêmia, numa vida de regalias e vícios, você sabe qual é o futuro. Olhe para as ruas. Veja quantos usuários de drogas estão por aí. Um dia eles só experimentaram, um dia eles só quiseram ver como é. Usar cocaína, crack, maconha. Estão aí. Você quer encontrar um lugar de alegria e consolo para a tristeza? Você encontra na igreja. É o último lugar que você vai encontrar isso. Ou deveria encontrar. Está muito bem provado, né? Biblicamente está muito bem provado por que a igreja é esse bote salva-vidas nos dias do fim. Tem o ministério da reconciliação, promove santificação, é o baluarte da verdade, protege a sua família e é um lugar de alegria e de consolo. A igreja é uma preciosidade para nós. A igreja talvez esteja no mesmo nível da sua família, de preciosidade, eu estou dizendo, não de importância, mas de valor, de benefício. Seus bens mais preciosos, sua família, aquilo que você tem de precioso, a igreja está ali. Assim como Deus instituiu a família, Ele instituiu a igreja de maneira muito parecida, com um funcionamento muito parecido. A igreja é o nosso tesouro. Uma frase do pastor Paulo ontem: igrejas boas são como saci pererê. Você até sabe, você já ouviu falar que existe, mas nunca viu. É assim que está sendo. A raridade de igrejas bíblicas. Essa nossa igreja local não é a única da cidade. Não é a única do estado, do país e do mundo. Mas que está difícil achar igrejas boas, está muito difícil. Está muito difícil. E eu trouxe essa mensagem para nos trazer não só o sentimento de valor da igreja, mas o sentimento de responsabilidade para que a igreja se mantenha saudável. Existe uma promessa de que a igreja de Cristo, ela é invencível, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Existe, por outro lado, alguma profecia de que essa igreja local, ela vai permanecer para sempre? Não existe. A invencibilidade da igreja se refere à igreja de Cristo. A igreja invisível. Mas não há nenhuma profecia de invencibilidade das igrejas locais. Significa dizer que a igreja de Cristo, pela promessa de Cristo, ela vai suportar a grande tribulação, ela vai suportar o fim, porque é uma graça e uma promessa da parte de Deus. Entretanto, isso automaticamente não vai acontecer com essa igreja local. Ela pode fazer parte dessa igreja que vai chegar até o fim, mas igrejas locais fecham, minguam, acabam. Eu já vi várias delas acabarem.
Você consegue visitar as 7 igrejas do Apocalipse hoje? Tem o endereço delas para a gente fazer uma visita? Todas as 7 igrejas do Apocalipse que receberam as cartas, ou a carta do Apocalipse, elas estão fechadas, em ruínas hoje. Isso é um alerta para nós. Você considera a preciosidade da igreja? Que você responda com a mesma proporção, com responsabilidade. Como você pode, então, responder com responsabilidade? Assumir sua responsabilidade. E eu vou mencionar 5 formas, então, de termos essa responsabilidade. Primeiro, faça parte de uma igreja local. Parece besta. Eu nunca imaginei que nós deveríamos afirmar essa verdade com tanta ênfase e que existiriam pessoas que discordariam disso. Mas eu repito, faça parte de uma igreja local. Não seja um consumidor da fé. Não seja um seguidor de homens. Não seja só uma pessoa que vai em conferências, que gosta de eventos. Compare o tanto de pessoas que tem aqui hoje com o número de pessoas que tinham aqui ontem. Quantas pessoas não se tornaram consumidores da fé? Que estão atrás de homens, de celebridades, de conferências, estão no YouTube, estão em suas casas, nos seus lares, no conforto do sofá, comendo uma pipoca, enquanto escolhe qual canal bíblico e de culto online vai assistir naquela noite. Fulano está falando disso hoje, não gosto muito desse assunto aqui não. Eu não concordo com esse pregador. Esse aqui também não. Vixe, esse aqui está falando de... Opa, hoje eu vou assistir esse aqui. Faça parte de uma igreja local. Precisa se batizar? Batize. Precisa dar mais algum passo? Dê o próximo passo. Vá em frente, esteja ligado a uma igreja. Saia do anonimato. Saia da multidão, integre o corpo de Cristo. Assuma compromissos. Igreja não é um local para você chegar, se sentar, ouvir uma boa mensagem, ouvir uma música boa e ir embora. Muitos dos que estão aqui participam da igreja só dessa forma. Sentam, ouvem, falam amém, glória a Deus e vão embora. Quando eu digo seja membro, assuma, integre uma igreja, é a noção de assumir o compromisso da membresia. Um compromisso de atitudes, de prática, de colaboração. Membresia bíblica não é só sentar e ir embora. Colabore com a igreja. Colabore com a sua amizade. Ofereça a sua vida para os irmãos, para que você abençoe e seja abençoado. Não seja só alguém que chega na igreja e fala: mas ninguém me cumprimenta. Mas ninguém vai na minha casa, ninguém fala comigo, mas isso e aquilo. Não, se ofereça, se apresente. Eu não conheço nenhum irmão aqui que é membro, que negaria a você ser bênção na sua vida, se você se apresentasse e pedisse isso. Não conheço nenhum aqui. Não conheço nenhum membro dessa igreja que faz acepção por questão social, raça, cor, sexualidade. Se é homem ou se é mulher. Preciso fazer a ressalva. Se é jovem, se é velho. Não conheço ninguém aqui. Dos membros. Apresente a sua vida. Tenha interesse. Não seja um agente passivo que fica lá no cantinho. Um dia alguém vai me ajudar.
Eu estou orando para alguém fazer amizade comigo. Não. Eu não conheço a sua realidade. Eu não sei do que você precisa se você não me disser. Se você não se dispor. Se você não se apresentar. Colabore de maneira financeira. É claro. Colabore em oração. Seja alguém que integre os cultos de oração, as vigílias, os cultos rotineiros de oração, o ministério de intercessão dessa igreja, sua vida de intercessão pessoal na sua rotina de oração. Ore pela igreja, ore uns pelos outros. Saiba lá no grupo da igreja quem é o irmão que está doente, desempregado, que o filho está nascendo, que o sogro e a sogra estão internados. Ore uns pelos outros. Ofereça os seus pedidos. Mostre as suas necessidades para que alguém ore por você. Ore pelos dos outros. Colabore em oração. Dons. Colabore com os seus dons. Sabe essa reinauguração que a gente está celebrando esse final de semana? Deixa eu contar uma coisa para você. A gente não pagou R$1 de mão de obra externa. 100% da mão de obra de tudo que aconteceu aqui foi de irmãos da igreja. Gesseiro, pedreiro, pintor, eletricista, orelha seca, que tinha vários, né? MacGyver, carregador de tijolo, batedor de massa. Não importa. O Orlando disse para mim que foram mais de 20 caçambas de entulho que saíram daqui. Quem vê a beleza não vê a dor. Depois você vê as salinhas, salinha de músico, tem uma sala de presbitério aqui, ó. Tá pronta para ser estreada. Uma mesa com cadeiras, um ar-condicionado para você apanhar com bastante conforto. Banheiros, vai abrir uma livraria ali. Gente, que capricho. E nem é o glamour, uma igreja glamourosa, mas é nossa. Nossa. Com fundo, com salas, banheiro, cozinha para fazer uma comida gostosa. Foram os dons compartilhados que fizeram isso. Teve alguém que contribuiu, que fez a igreja ter caixa. Alguém não, várias pessoas. E foram pessoas que a gente não tem nem condição de nomear, porque todo mundo ajudou. Pessoas que doaram o seu talento e o seu dom para estarem aqui durante a semana, das 7 às 10, abriram mão do trabalho, abriu mão disso, abriu mão daquilo, para colaborar. Se nós não colaborarmos com nossos talentos e dons, nós nunca vamos para frente. Eu não sou ninguém sem você, irmão. Se nós estivermos desunidos, nós não somos ninguém nesse mundo. Somente a união dos nossos dons diversos, da diversidade de dons que há entre nós, somente essa união faz com que nós sejamos fortes. Se você não colaborar com a sua vida, eu vou perder. Eu não vou chegar lá. Eu não sou ninguém sem você. Colabore, participe, obedeça às regras e liderança. Lá vem com essa conversinha de novo. Me submeter a homem. Ainda mais esses bandos de pecador, Orlando, Martins. 2 homens chatos, exigentes, pega no pé, cheio de pecado, verdade. Mas é a liderança instituída por Deus. Irmão, eu sei que é difícil. Levar exorte, levar repreensão, não é fácil. Mas olhe para a vida da sua liderança. Olhe para a idoneidade desses homens. Eles estão aqui roubando dinheiro.
Eles estão aqui extorquindo as pessoas. São homens ricos, milionários, que estão se enriquecendo com a fé, estão mercadejando a palavra, estão envolvidos em imoralidade, estão abusando da fé. Não! Estão com uma boa intenção. Se você não é dessa igreja, veja assim também da sua liderança, se ela é assim. Veja que há uma boa intenção, veja que há uma busca pelo que é bom e pela verdade. Vão ter falhas? São homens pecadores? Acertam 100%? Não, mas estão tentando guiar o povo no caminho certo. Se submeta, honre, respeite. Não estou falando para idolatrar, não estou falando para fazer bolo de semana inteira. Puxa, vem cá comer um bolinho. Pode ser só uma picanha, né? Então tá bom. Não estou falando para idolatrar, vocês tratarem como figurões, heróis da fé. Não, são homens como nós, mas tenha respeito. Respeite a direção, o conselho. Se vier exortar, ouça com cautela, com amor. Perdoe eles. São pecadores. Estão tentando acertar. Esse é o importante. Por fim, para resumir tudo isso, faça da igreja a sua família. Faça da igreja a sua família. Por um lado, é muito fácil entender isso que eu falei. Na hora que eu falei, faça da igreja a sua família, você entendeu em primeiro lugar. Faça amizades próximas. Tenha intimidade. Talvez, no caso de alguns aqui, tenha mais proximidade com a família espiritual do que da família física. Eu conheço história aqui de pessoas que têm mais intimidade com a família da fé do que com o pai e com a mãe. Talvez possa ser a sua realidade. Mas também uma família, ela compreende lados pouquinho difíceis. Se você for levar o convívio em família a ferro e a fogo, e só exigir direitos, você não vai conviver em família. Olhe para a sua relação matrimonial, conjugal. Se não houver uma disposição de perdão, esse casamento não vai dar certo. Se não houver uma disposição de ceder de vez em quando necessário, não vai dar certo. Se você não estiver disposto a conviver em família espiritual, com um coração pronto a perdoar, a compreender, a ser humilde, você nunca vai encontrar uma família na igreja. Se você for aquela pessoa que no relacionamento com os irmãos, com a liderança, é aquele que está sempre cobrando direitos. Ai, se me ofender. Se você fizer isso, nunca vai dar certo. Se você quiser que só a sua vontade seja feita, não vai dar. Nossa, mas eu queria que esse ar-condicionado não ficasse aqui. Eu queria que ficasse ali. E eles não me ouviram. O João não quis. Ele é chato, um diácono chato. Eu vou sair dessa igreja. Porque ele não colocou o ar-condicionado ali. Nós estamos rindo, porque parece engraçado, mas é isso que acontece o tempo todo nas igrejas. E as pessoas estão indo de galho em galho, e elas estão esperando encontrar um lugar que ela vai ser ouvida, aceita, e a vontade dela vai ser cumprida 100%. Na sua família é assim? Mãe, me responde uma coisa.
Seu filho coloca a roupa e o sapato exatamente onde você quer todo dia? Eu sei que não, eu já fui filho. Sou filho. Minha mãe sabe. Tem coisa na minha criação que ela não conseguiu ensinar, ou eu me recusei a aprender, e eu fui para o casamento e levei. E minha esposa está batalhando ainda. Agora você entendeu o que eu quis dizer? Faça da igreja a sua família. A harmonia, a alegria, a amizade, a intimidade, mas a compreensão, a humildade, o perdão. Meus irmãos, falando sério, se você quiser procurar uma igreja local que você encontre 100% de correspondência e que sua vontade seja feita, você não vai encontrar. Você acha que é fácil para uma liderança fazer a vontade de todo mundo? Não tem jeito. Tem gente que gosta mais de hino, tem gente que gosta mais de cântico, tem gente que gosta de camisa social só, tem gente que gosta de terno e gravata, tem gente que gosta do ar-condicionado ligado, tem gente que gosta de desligado. Tem gente que gosta daquilo, outros gostam daquele. Tem gente que é assim, é assim. Nós nunca vamos ter uma correspondência humana e natural 100%. Nós vamos ter diferenças. Por que eu estou tocando no ponto do relacionamento? Porque, olha, a maioria das vezes, pessoas saem de igrejas boas por causa de problemas em relacionamento. A igreja é boa, a liderança é bem intencionada, a doutrina é bíblica, é uma igreja saudável, mas as pessoas não conseguem manter relacionamentos. Isso pode destruir essa igreja local. Isso pode destruir. Esteja disposto a perdoar. Esteja disposto a estar juntos. Esteja disposto a abrir mão da sua vontade. Esteja disposto a obedecer. Esteja disposto a pedir perdão. Perdoar. Respeitar. Ir atrás. Relevar. Enfim, vamos nos policiar em relação ao nosso relacionamento. Satanás, quando ele olha para essa igreja, eu posso dizer, ele não vê muita brecha doutrinária aqui. É uma igreja de confissão reformada, batista. Nós temos uma linha doutrinária muito bem estabelecida. Nós temos bons pregadores bíblicos. Temos pessoas que estão dispostas a morrer pela verdade. Satanás dificilmente vai usar uma estratégia dessas aqui na igreja. Mas ele vai se atentar para as brechas do relacionamento, as picuinhas, a erva daninha, a amargura, e vai colocar um irmão contra o outro. E isso faz essa igreja ruir. E tudo acaba. Quer valorizar a igreja local? Faça dela a sua família. Ame, se alegre e perdoe. Esteja com o coração humilde e contrito.